Glória a Deus. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai bondoso e querido, nós declaramos como o apóstolo Paulo, já estamos crucificados com Cristo, e agora já não somos mais nós mesmos que vivemos, mas Cristo vive em nós. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário. E nesse momento, ó Deus, onde estamos reunidos como igreja do Senhor, abrimos o coração, te pedindo, fala conosco, Pai. É no santo nome de Jesus que te oramos. Amém e amém. Graça e paz, meus irmãos, bom dia a todos. Quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11. Hoje celebramos a ceia do Senhor. Nossa igreja tem o hábito de celebrarmos essa ceia uma vez ao mês. Existem igrejas, irmãs, que celebram a ceia do Senhor semanalmente. Existem outras igrejas que o período é um pouco mais longo, uma vez, duas vezes no ano. E a ceia do Senhor é um momento onde nós recordamos tudo aquilo que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário. É um memorial, e todos aqueles que já experimentaram a conversão, o ser batizado, entende realmente o conceito que está apresentado nesta mesa. Mas eu queria te convidar a entender toda essa construção até chegarmos a essa mesa posta. No Antigo Testamento, quando se falava a respeito de culto e adoração ao Senhor, normalmente isso estava entrelaçado com momentos de refeição. Nós podemos perceber que Caim e Abel, quando foram adorar o Senhor, eles estavam adorando ao Senhor justamente dedicando ao Senhor alimentos. Um trouxe uma oferta de cereais, outro trouxe um animal para ser sacrificado. E a ideia do culto sempre culminava numa refeição, num partilhar aquela comida. Tempos depois, com o surgimento do tabernáculo, funcionava nesta mesma métrica. Quando as pessoas falavam, vou adorar ao Senhor no tabernáculo, na verdade elas estavam trazendo ofertas de cereais, estavam trazendo o animal para ser sacrificado, elas faziam aquela refeição, e os sacerdotes e levitas também participavam daquele momento de refeição. O ambiente da mesa tem esse teor de culto e adoração ao Senhor, e a bem da verdade é que às vezes a gente só pensa nisso quando estamos diante desta mesa posta, quando os diáconos passam a distribuir o pão representando o corpo de Cristo, ou o cálice representando a nova aliança feita no seu sangue. Mas a bem da verdade é que o ambiente da mesa sempre é um convite ao culto ao Senhor. E o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta aos Coríntios, ele escreveu para uma igreja que tinha dificuldade de entender que o culto não estava restrito ao ambiente da liturgia, ao ambiente dos ritos, mas tinha muito mais a ver com a vida daquelas pessoas e a vida comunitária. Aquelas pessoas começaram então a serem orientadas pelo apóstolo Paulo com relação, por exemplo, como eles deveriam proceder fora do ambiente do culto relacionado à comida, porque muitos deles escandalizavam os seus irmãos fazendo parte de mesas que eram consagradas a ídolos. Outros compravam comidas consagradas a ídolos, e o apóstolo Paulo começa a dizer, olha, não escandalize o seu irmão, o reino dos céus não é comida nem bebida. E ele vai tentando explicar para aqueles irmãos que ainda estavam ligados aos sinais da lei com relação ao que pode comer e o que não pode comer. Ele estava tentando gerar harmonia numa igreja extremamente dividida. E no finalzinho do capítulo 10 de 1 Coríntios, ele chega a uma conclusão. No versículo 30 ele diz, quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo começa a nos ensinar que o culto e a adoração ao Senhor não tem a ver simplesmente com esse momento que você saiu de casa para vir aqui a esse lugar cultuá-lo. Na verdade, todo o trajeto já era um culto ao Senhor.
Toda a caminhada até chegar aqui é um culto ao Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, disse que o culto ao Senhor, diferente do conceito do Antigo Testamento, era apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e isso seria o nosso culto racional. O que é que ele está dizendo ali? Quer cultuar a Deus? Entrega a Ele a tua vida. Entregue a totalidade de quem você é para cultuar ao Senhor. Mas, mediante a tudo isso, ele precisou orientar a igreja de Corinto como deveria ser no ambiente comunitário. Quando eles se reunissem para adorar ao Deus, como eles deveriam proceder. E o capítulo 11 são instruções do apóstolo Paulo sobre como deve ser essa postura. Ele orienta como a mulher deveria se portar naquela comunidade de Corinto, como o homem deveria se portar. Ele vai tentando resolver os dilemas de culto daquela igreja. E quando chega no versículo 17, que é o que nós iremos ler hoje, ele fala propriamente dito da ceia do Senhor. Aquilo que nós celebramos como um memorial, a gente vai ter a oportunidade de ver como historicamente isso era feito. E eu te convido então a abrir a Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17, a palavra do Senhor nos diz assim: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Amém? A igreja se reunia e, como um ato de adoração, eles celebravam a ceia do Senhor. Diferente de como nós fazemos hoje, que temos apenas o pão e o cálice, naquela época era um grande banquete. Assim como foi no dia em que o Senhor Jesus instituiu a ceia. Ele também desfrutou de muitos alimentos ali antes de partir o pão e dar graças. Sabe, a igreja se reunia para um momento de comunhão ao redor de uma mesa. E naquele contexto, você tinha irmãos que tinham muito dinheiro e traziam bons pratos, e tinham aqueles que não tinham tantos recursos. Alguns não tinham absolutamente nada. E o que acontecia nessa igreja é que quando eles se reuniam para comer, aqueles que tinham mais recursos, eles comiam mais porque diziam: eu trouxe mais, eu tenho direito de comer mais. E aí eles acabavam desprezando aqueles irmãos que não tinham tanto poder aquisitivo, ou não tinham condições de comer. Enquanto uns estavam fartos, outros estavam passando fome. E Paulo olha para aquele cenário e diz: vocês não entenderam o que é a ceia do Senhor. Vocês não entenderam o que é esse movimento de celebração em torno da mesa, onde lembramos aquilo que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Vocês não estão celebrando a ceia do Senhor. E quais são os impeditivos que ele apresenta aqui desta não celebração? É justamente a facção, a intriga, a inveja, a segregação, o corpo dividido. As pessoas não tinham mais comunhão, e não havendo comunhão, não era a ceia do Senhor. Era qualquer outra coisa, menos a ceia do Senhor. O que me chama muita atenção é que no primeiro verso, quando ele diz que não vai elogiar, ele começa a dizer que as reuniões fazem mais mal do que bem.
Já pensou, você sai de casa com uma expectativa de ir para um ambiente onde você possa ouvir a voz de Deus e sair melhor, e todas as vezes que você está neste ambiente, você sai pior do que você entrou. Era isso que estava acontecendo nesta igreja. As pessoas iam para aquele contexto de igreja, mas a igreja era tão rachada, tão dividida, tão cheia de nepotismo, tão cheia de grupinhos, que era um ambiente hostil, que era um ambiente ruim. E Paulo começa a escrever a essa igreja dizendo: olha, eu não tenho como elogiar vocês sendo um corpo tão dividido, sendo tão problemáticos em coisas que eram tão simples. Uma simples refeição era motivo de discórdia. E eu preciso tirar esse contexto de dentro do ambiente da igreja e levar esse ambiente para nossas casas, porque se quer comais ou bebais, façam tudo para a glória de Deus. A refeição que você faz em casa também é um culto ao Senhor. Também é um ambiente onde você está dando graças e reconhecendo as provisões do Senhor. Mas sejamos sinceros, esse mesmo dilema que existia na igreja de Corinto, por vezes existe na nossa ceia de Natal, quando a gente tem dificuldade em receber um parente nosso, porque a gente não gosta, porque é chato, porque é de um partido diferente do nosso, ou qualquer outra razão. Quantas vezes o ambiente da mesa, que deveria ser um ambiente de conciliação, terminou com uma grosseria, com brigas, com intrigas? Isso não acontece? Na verdade, o reflexo da mesa em casa estava ecoando na igreja. Tanto é que o apóstolo Paulo fala: vocês não têm casa para fazer as refeições de vocês? E vim para um ambiente de culto já saciados, para não agir com glutonaria aqui, escandalizar e desprezar os irmãos? Mas na verdade o que aquelas pessoas estavam fazendo era o que os meus pais sempre me cobravam quando era criança: costume de casa, vai à praça. E eu lembro fazendo refeições em casa e de repente, de uma maneira que não faz parte da etiqueta, enchendo a boca demais, falando com a boca aberta ou qualquer coisa do tipo, e eu falava: mãe, estou em casa, pai, estou em casa. E ele falava: mas costume de casa, vai à praça. E mais cedo ou mais tarde eu estava no ambiente público fazendo todas aquelas coisas do mesmo jeito. E é isso que a gente vê aqui. Essas pessoas que não conseguiam esperar umas pelas outras para comer, que queria sempre o maior pedaço, a melhor parte da comida, aquele que menosprezava os mais pobres e deixava eles escanteados, na verdade era um reflexo da casa deles, de como eles faziam no contexto do lar. E o apóstolo Paulo está orientando essa igreja, dizendo: olha, não tem como elogiar vocês sendo um corpo tão dividido. Sabe, guardadas as devidas proporções, isso acontece no nosso meio. E não tem a ver necessariamente com a ceia do Senhor que será distribuída logo mais. Hoje, por ser apenas um pequeno pedaço de pão e um cálice que foi dosado para que todos consigam tomar a mesma quantidade de ml, ninguém aqui vai tentar roubar o cálice do irmão, ninguém aqui vai tentar pegar 2 ou 3 pedaços de pão na expectativa de comer mais, porque isso é assunto vencido entre nós, não é verdade? Mas tem algo que não é um assunto vencido entre nós, que é, por vezes, sermos um corpo dividido. Por vezes, não desfrutarmos de uma verdadeira comunhão e de uma verdadeira irmandade dentro da igreja. Sabe, cada vez mais as igrejas têm se tornado verdadeiros teatros, cinemas, lugares onde as pessoas saem para assistir uma apresentação, na expectativa de receber algo, mas nunca de partilhar. Quando eu vou no teatro, quando eu vou no cinema, eu me sento na cadeira que eu comprei, o ingresso, e eu não quero saber quem é a pessoa que está do meu lado. Na verdade, se não tiver ninguém do meu lado, eu fico até feliz. Não sei se você fica feliz também com isso, mas a gente fica mais confortável, não é? E aí a gente senta lá, não quero saber quem é a pessoa que está do meu lado, e eu espero que ela também não queira saber quem sou eu.
Não é assim? Agora, faz sentido isso dentro da igreja? Faz sentido a gente sair da nossa casa e dizer assim: essa cadeira é minha, é o meu lugar de sempre. Faz sentido a gente sentar domingo após domingo e não saber o nome da pessoa que está ao nosso lado? Faz algum sentido a gente não ser verdadeiramente igreja? Ô gente, o culto, a adoração, não acontece deste ambiente que normalmente chamamos de altar, para vocês. É o contrário. O culto é a comunidade do Senhor, dedicando a Ele hinos e louvores, mas sendo um corpo, unidos, ligados. Sabe, nós precisamos repensar algumas coisas nesse aspecto, porque a igreja sendo um corpo, entendendo que é o corpo de Cristo, ela precisa fazer parte, um da vida do outro, servir um ao outro, amar uns aos outros, e a gente tem perdido a mutualidade, a gente tem perdido a capacidade de se preocupar com as pessoas que estão à nossa volta. Me lembro de algumas vezes que fui cultuar em algumas igrejas, e fui extremamente abençoado, não pela boa pregação, não pelas boas canções que foram tocadas, mas porque fiz um amigo. Porque cheguei num local e fui tão bem recebido, tão bem tratado, a pessoa me enxergou, a pessoa me acolheu, a pessoa orou comigo, e a partir dali eu fiz: que igreja abençoada! Que igreja abençoada! Sabe, meus amados irmãos, a nossa igreja tem tentado servir a essa comunidade, colocando aquilo que é possível e que temos de melhor. Tentamos preparar os melhores sermões, tentamos colocar as melhores equipes, escolher os melhores cânticos, mas a adoração de verdade é vida na vida. É quando os irmãos se interessam uns pelos outros, intercedem uns pelos outros, abençoam uns aos outros, discipulam uns aos outros. Porque se não for assim, nós estamos só num teatro. Nós estamos só num cinema, numa apresentação. E isso não faz sentido. Você não veio a esse lugar simplesmente para receber, e eu sei que Deus, graciosamente, Ele nos oferta muitas coisas no momento em que adoramos a Ele. Mas eu e você viemos a esse lugar para fazer parte de uma comunidade, de um corpo, e esse corpo é vivo. Igreja é relacionamento. Igreja é relacionamento. E a gente precisa entender isso. Eu gosto muito de escutar sermões. E eu gosto de caçar assim, aqueles que são os melhores pregadores, eu fico assistindo as mensagens. Não tenho dificuldade de ir em outras igrejas para cultuar e ouvir pregações. Gosto de verdade. E tem alguns pregadores famosos que talvez você já tenha dito: rapaz, se eu morasse nessa cidade, eu cultuaria nesse lugar só para ouvir esse pastor pregar. Não é verdade? Mas deixa eu te falar. O púlpito em si não sustenta uma igreja. Não sustenta uma igreja. O que sustenta uma igreja é ela ter noção do reino. É cada um entender que faz parte de algo muito maior e começar a se dedicar em serviço a este reino. Aí sim a igreja vira uma igreja. É muito fácil a gente até lotar um estádio quando a gente traz um bom comunicador. É muito fácil a gente juntar um monte de pastor bom, um monte de pessoas para louvar, colocar e encher estádios, encher alguns lugares. Mas sabe o que é difícil? É difícil continuar juntos depois que o evento acaba. Depois que a liturgia acaba, é difícil seguir a irmandade. E Deus está muito mais preocupado com o que a gente vai fazer pós-culto do que com aquilo que a gente faz no culto. Muito mais preocupado. Às vezes nós nos unimos, damos as mãos, cantamos alguns hinos, dizemos que somos um no Senhor. E quando o culto acaba, a gente solta essa mão e cada um segue seu rumo. Será que o Senhor
está preocupado mesmo apenas com esse ato simbólico, bonito num momento de adoração? Ou será que ele está mais preocupado quando você se dedica a entrar em contato com as pessoas que você adora ao Senhor durante o final de semana? Sabe, gostaria muito, meu sonho é que a nossa igreja possa cada vez mais desfrutar desse ambiente de comunidade, de partilha, de comunhão. O apóstolo Paulo, depois de dizer que não tinha condições de elogiar os irmãos, ele decidiu colocar regras para o momento da ceia. E a palavra do Senhor diz assim, no versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, e este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão, e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não precisaríamos ou não receberíamos juízo. Amém? Meus amados irmãos, ele fala do procedimento do que é o pão, do que representa o cálice, de como deve ser tudo isso, o que isso representa. Mas quando chega a partir do verso 27, nos chama a atenção que esta ceia pode não ser para a glória do Senhor, que esta ceia pode ser considerada a ceia dos indignos. E essa expressão, indigno e será culpado, ela me chama muita atenção, porque quem é digno de estar na mesa do Senhor? Quem é que merece essa honra? Na verdade, de forma gratuita, eu e você fomos convidados a esse banquete. Não foi por aquilo que fizemos ou somos, mas foi por aquilo que Jesus fez, que eu e você fomos convidados a essa mesa. Amém? Mas esse texto gerou algumas dificuldades. É muito comum um irmão que está em pecado, ele de repente dizer assim, olha, eu não quero participar da ceia hoje não. E ele se abstém de participar da ceia, achando que ele está indigno, porque cometeu um pecado e ele precisa resolver isso em sua vida. E eu preciso usar esse texto dentro do seu contexto. E o que Paulo está falando a respeito de ser indigno e culpado, não tem necessariamente a ver com o teu pecado individual, mas isso tem a ver com o teu pecado que afeta o corpo de Deus. Não faz sentido você celebrar a ceia do Senhor vivendo um cenário de litígio, de intrigas, de rivalidade, de briga, de inveja. A igreja dividida não pode celebrar a ceia do Senhor. Enquanto não há discernimento do corpo do Senhor, você não pode celebrar a ceia do Senhor. E a pergunta é, o que é o corpo do Senhor? O que é o corpo do Senhor? Eu e você somos o corpo do Senhor. Ele é o cabeça da igreja. A ceia do Senhor não é apenas um memorial onde eu recordo aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. A ceia do Senhor é um reconhecimento que hoje eu faço parte de uma comunidade que foi comprada pelo precioso sangue de Jesus. E hoje eu e você somos irmãos por conta do alto preço que foi pago na cruz do Calvário. Se eu não tenho discernimento do corpo do Senhor, eu estou pecando contra o Senhor quando participo da ceia. A ceia não é individual, meu amado irmão. O exame é individual, mas a ceia é coletiva.
A ceia coletiva é o corpo de Cristo se unindo e celebrando ao Senhor. Sabe, se isso aqui for apenas um cinema, faz sentido ser tudo individual. Não se preocupar com a pessoa que está do seu lado, não criar laços, não viver o discipulado, não. E aí você pega o seu cálice, seu corpo, e diz: eu estou ligado ao Senhor, mas eu não faço parte do corpo. Não existe isso. Não existe isso. Sabe? Isso muda completamente o sentido quando nós vamos ler a partir do verso 30, que ele diz: por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram, um eufemismo para a morte. Não é por conta do aspecto místico que há na ceia do Senhor. Algumas pessoas têm medo de tomar a ceia do Senhor em pecado e ficar doente ou cair durinho porque tomaram a ceia do Senhor de forma indigna, mas deixa eu te falar, sabe o que é que adoece? Sabe o que é que mata? É a fofoca dentro da igreja. É a rivalidade dentro da igreja. É a mentira. É a corrupção. É a avareza. É a falta de educação com as pessoas que nos cercam. Isso vai minando o corpo e vai excluindo pessoas. Quantas pessoas não saem de comunidades cristãs feridas? Feridas. Porque foram destratadas, porque foram mal interpretadas, por conta de fofoca e tantas outras coisas. Isso adoece o corpo. A divisão no corpo adoece o corpo. Quando o Senhor nos convida a essa mesa, Ele nos convida a uma mesa de unidade. Sabe, a ceia do Senhor é um lugar de oportunidade. Cristo Jesus, quando instituiu a ceia, tinha como convidado Judas Iscariotes. E ele estava sentado num lugar de honra ao lado do mestre. E o mestre permitia que ele molhasse o seu pão na mesma cumbuca. Eles tinham intimidade. Sabe, a ceia do Senhor continua sendo este mesmo lugar de encontro, onde justos e injustos sentam para partilhar a mesa. Porque essa mesa é um lugar de restauração. É um lugar de reconhecimento, de amor, de perdão. E eu queria te convidar a fazer parte dessa mesa. Talvez você olhe para você e diga: pastor, eu já fiz tanta coisa. E a minha resposta para você é: todo escrito de dívida que tinha contra você foi cravado na cruz do Calvário. E hoje você pode desfrutar de uma nova vida. Porque essa mesa é sobre reconciliação e perdão. O texto diz no verso 28, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Em algum momento ele está dizendo, não coma do pão e não beba do cálice? Em algum momento ele está te convidando a se afastar dessa mesa? A ceia do Senhor é um ambiente de restauração, de reconexão com o Pai e com a igreja. Sabe? Examine-se e coma. A ceia do Senhor é um lugar de arrependimento. É um lugar de restauração do Senhor. É por meio desta ceia que nós proclamamos a vida. E eu queria te convidar a participar desse momento de ceia, não pensando apenas em você mesmo. Você vai ter a oportunidade de fazer o seu autoexame. Mas eu queria te convidar a participar dessa ceia,
entendendo que você faz parte de um corpo, de uma verdadeira irmandade, e que essa igreja, ela não está composta de paredes e cadeiras apenas, é um corpo vivo, que você faz parte dele. Queria convidar os músicos e o corpo diaconal a tomar lugar aqui atrás. E enquanto isso, eu queria ainda ministrar ao teu coração algo que esse texto nos apresenta. No versículo 26, a palavra do Senhor nos diz assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. A ceia do Senhor é um testemunho público de que cremos num Deus que venceu a morte. Cremos num Deus que virá buscar a sua igreja. E um dia celebraremos essa ceia junto com Ele. Um dia não haverá mais separação. Não haverá mais grupinho. Não haverá mais acepção de pessoas. Todos seremos um em Cristo Jesus. E hoje, como igreja do Senhor, reunidos neste lugar, nós celebramos essa ceia, anunciando para o mundo que existe unidade no corpo de Cristo. Que cremos num Deus que é vivo e verdadeiro. Um Deus que morreu por nós. E hoje pertencemos a Ele. Nesse momento iremos distribuir o pão e o cálice. E se você está em comunhão com a igreja do Senhor, se você foi batizado nas águas, você é convidado a esta mesa. Vamos agora distribuir o cálice e o pão enquanto adoramos ao Senhor. Eu te convido em espírito de oração e contrição, louvá-lo.